Ruth, capítulo 2, verso 3. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Oremos. Querido Deus, nós estamos aqui na Tua casa e é com alegria que a gente separa esse tempo para meditar na Tua palavra. Já adoramos o Teu nome, participamos da mesa, confessamos nossos pecados, mas agora queremos ouvir a Tua voz. Prepara o nosso coração como uma terra fértil, Deus, para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. A palavra fixação, ela pode ter várias interpretações em várias áreas. Fixar um prego na parede, ou se você for para o campo da psicanálise, tem toda uma teoria da fixação na psicanálise. Eu quero abordar um pouquinho sobre a fixação na Gestalt terapêutica. A Gestalt vai dizer que a fixação acontece quando nós cristalizamos a nossa forma de ser. Quando nós estamos presos a um modelo e não temos flexibilidade para mudar. Sabe aquela frase, eu sou desse jeito e não vou mudar? Eu sou o que sou e vai ser assim? Quem quiser andar comigo, que venha. Quem não quiser, então que se afaste. Eu não mudo. E é claro que às vezes nós não somos tão radicais, mas em muitas áreas da nossa vida a gente percebe que é difícil passarmos por um processo de transformação. Agora, isso acontece não só em relação a nós mesmos, como também na forma do outro ser, da outra pessoa. Às vezes nós temos uma definição do outro e fixamos nessa definição. Nós rotulamos pessoas e acreditamos que essas pessoas elas também não podem passar por um processo de transformação. Isso é muito difícil, é muito duro viver dessa forma, onde você já não acredita mais na mudança. Talvez isso pode gerar até uma perspectiva muito negativa da vida. E também nós podemos ter um processo de fixação em relação a Deus, no sentido de achar que o nosso Deus também é um Deus que não está atento. Às vezes nós construímos uma imagem de Deus e nos fixamos nessa imagem, e não estamos abertos para ampliar a nossa visão a respeito de Deus, principalmente através das Escrituras. Eu não posso ter a mesma ideia de Deus hoje que eu tinha um mês atrás. O nosso relacionamento com Deus, ele precisa ampliar a nossa perspectiva a respeito de quem Deus é e a respeito de como Deus age. É por isso que nós fazemos os movimentos de estarmos na casa de Deus todo fim de semana, de termos o nosso tempo de devocional. Nós precisamos ampliar a nossa visão a respeito de Deus, por isso nós não podemos ter uma fixação num modelo de Deus e nos limitarmos àquilo. E aí, se nós não queremos ter essa fixação na vida, de sermos turrões no nosso modelo de ser, taxativos em rotular pessoas e tentarmos encaixotar Deus num parâmetro, se nós queremos sair dessas prisões da fixação, nós precisamos ter uma fluidez na forma de pensar. A gente precisa estar aberto tanto para a transformação pessoal, quanto para a possibilidade do outro também se transformar, quanto para a nossa percepção de Deus também se ampliar. Isso na Gestalt é chamada de fluidez. E quando nós transportamos isso para a fé, a nossa mente e coração precisam estar abertos, fluidos, para a voz e as transformações de Deus na nossa vida. Nós estamos num processo. Nós somos como obras-primas que Deus está lapidando a cada dia, que Deus está tratando, que Deus está aperfeiçoando por meio do Espírito dEle. E aí, meus queridos, há um confronto das nossas fixações com o que a palavra de Deus nos diz. Há um convite da palavra para uma transformação constante. Mas se eu sou uma pessoa fixada,
que acha que tem uma característica e essa característica não vai mudar, isso nos torna impedidos desse processo de tratamento de Deus através da sua palavra. Há uma dificuldade de dinamitar as nossas fixações para que Deus nos governe. Porque o governo de Deus, e a Bíblia mostra isso com muita clareza, é um governo que foge do nosso controle. Quando Deus governa, nós perdemos a capacidade de governar, não tem como nós sermos governados por Deus e governar a nossa própria vida ao mesmo tempo. Um vai ter que abrir mão. Por isso que o convite de Deus é para que nós entreguemos o controle da nossa vida para Ele. Precisamos estar abertos para enxergar os propósitos maiores de Deus nas casualidades da nossa vida. O que me chamou a atenção nesse versículo é que esse versículo traz a expressão casualidade. E aí a gente precisa entender o contexto. Nós temos aqui no livro de Ruth, que é escrito no tempo dos juízes, está lá no versículo 1 do capítulo 1, época dos juízes, um tempo que não tinha rei em Israel, não tinha governo em Israel. E o texto vai dizer também, ainda em Ruth, que quem julgava naquele tempo eram os juízes, e aí quando você volta uma página e lê o último versículo do livro de Juízes, você vai ver que interessante era o comportamento naquela época. Como não tinha rei em Israel, cada um fazia o que achava que era certo. Imagina viver num país onde você não tem uma liderança, você não tem uma voz, você não tem uma direção, você não tem uma constituição, você não tem regras, e cada um faz o que bem quer. Era exatamente esse o contexto que Judá estava vivendo. E aí, além desse problema de você estar inserido num lugar onde cada um faz o que bem quer, de acordo com a própria vontade e com a própria mente, nós temos um momento de fome em Judá. Versículo 1 de Ruth vai nos mostrar isso. E um homem de Deus, chamado Elimeleque, ele sai de Belém, de Judá, e vai para Moabe, vai para uma outra terra, por causa da fome que estava acontecendo em Judá. E ele leva com ele a sua mulher, Noemi. Então você tem um casal que vivia uma vida comum, ali como tantos outros, Elimeleque, Noemi. Esse casal tem 2 filhos, como tantas famílias. Os filhos se chamavam Malom e Quilom. Esses eram os 2 filhos. Malom significa fraqueza, Quilom significa falho. Até aí, você só tem uma família que, como família, está enfrentando um problema difícil. Como nós. Nós temos problemas nas nossas famílias, enfrentamos dificuldades nas nossas relações familiares. E aqui nós temos uma família que tem um problema: fome. Não tem mais comida na terra, precisa mudar para outro país, e eles mudam. Só que aí, quando chega nesse outro país, diz o versículo 3 de Ruth, Elimeleque morre. O pai da família, o pai dos 2 filhos e esposo de Noemi morre. Então agora você tem uma viúva. Essa viúva tem 2 filhos, esses filhos casam com Orfa e com Ruth. Orfa e Ruth eram moabitas. Então, os filhos casaram. Que maravilha, Noemi é viúva, mas pelo menos os filhos vão constituir família. O que acontece? No versículo 5, versículo 5 nos informa, meus irmãos, que morrem os filhos de Noemi. Olha a tragédia dessa família. Uma família que sai de Judá para experimentar o suprimento, o cuidado de Deus em outra terra. Chega lá, Elimeleque morre, e os 2 filhos dele morrem, e você tem agora Noemi com as suas 2 noras, Orfa e Ruth. Orfa e Ruth não eram de Judá, eram moabitas. E agora você tem uma família completamente desestruturada. Às vezes, quando pensamos em tragédia na Bíblia, o que vem muito na nossa mente é o livro de Jó. O livro de Jó, ele salta aos nossos olhos com uma sequência de tragédias que vão nos envolvendo e vão nos levando a um caos na vida daquele homem. Às vezes não observamos isso na vida de Noemi. E eu e você precisamos imaginar aqui como Noemi sofria naquele contexto, naquele momento. E aí, ela está no fundo do poço, ela está com um problema muito grande diante de todo aquele cenário, e aí ela só tem uma saída. Diz o verso 6 que Noemi decide voltar para Judá.
porque ela sabe que Deus alimenta o seu povo. Existem regras em Judá, a viúva não vai passar necessidade, ela está numa terra estranha. Então, voltar para Judá dá segurança para ela. E aí o que nos chama a atenção é que Noemi, então, naturalmente, esse movimento é natural, qualquer mulher faria isso. Ela chama as duas noras e diz o seguinte: olha, eu vou voltar para Judá, mas vocês são moabitas, vocês precisam voltar para a casa dos seus pais, vocês precisam recomeçar a vida, vocês têm direito de serem felizes, então voltem para a casa dos seus pais, recomecem a história de vocês. E elas disseram: não, Noemi, nós vamos com você. Impressionante isso, tanto Orfa quanto Ruth insistem em ir com Noemi, e Noemi diz para elas: mas vocês não podem ir comigo, porque eu já sou uma mulher de idade, se eu casar novamente, eu não vou conseguir ter filhos mais. Então, porque naquela época, quando morria um filho, a viúva deveria casar com um outro filho mais novo, né? Com o irmão do que morreu. E ela fala: eu não vou conseguir mais ter filhos para que vocês possam casar com eles, e mesmo que eu tenha filhos um dia, a diferença de idade vai ser muito grande em relação a vocês. Voltem para a casa dos seus pais, reconstruam a vida de vocês. E aí o que nós temos? Versículo 13 do capítulo 1, uma declaração de Noemi, que rasga o nosso coração, porque ela diz: para mim, a vida é mais amarga do que para vocês. É como se Noemi falasse: eu estou no fundo do poço, salvem-se vocês, não fica comigo não, meu lugar é de choro, meu lugar é de pranto. Deus tirou da minha vida meu marido, Deus tirou da minha vida os meus 2 filhos, vocês precisam se desconectar de mim, porque eu sou agora uma mulher amarga. Deus descarregou contra mim a sua mão. Olha a sensação que Noemi tem: Deus descarregou sobre mim a sua mão. Versículo 14 fala que essa fala de Noemi foi tão impactante que as 3 choraram em alta voz. Elas tiveram ali um momento de dor profunda com a sogra. Mas aí Orfa resolve voltar para a casa dos pais, e Ruth se apega ainda mais na sogra. Ruth, ela insiste em ir com Noemi, e Noemi diz para ela: Ruth, por favor, desconecta de mim, a minha vida é pesada, a minha vida é amarga, Deus pesou a mão dele contra mim, vai embora, Ruth. E aí nós temos um versículo que é muito usado nos casamentos, e na verdade ele se refere a uma relação de sogra e nora, né? Mas não tem problema nenhum, até porque o conteúdo pode ser aplicado em várias relações. Quando Ruth diz para a mulher, diz para Noemi: não insta para não ir, não insista para eu não ir, vamos parar com essa conversa aqui agora. Sabe por quê? Diz a nora para a sogra: onde você for, eu irei, onde você pousar, eu pousarei, ou seja, estaremos juntas em qualquer lugar. E ela diz: o teu povo é o meu povo. Não é só uma questão de companhia, mas agora de pertencimento também. Eu pertenço a você como povo. Nós estamos conectadas como família, como nação. Mas a frase mais impactante é: o teu Deus é o meu Deus. Porque quando Orfa, ela volta para sua família, ela volta também para os seus deuses, diz o texto. Mas o que Ruth está declarando aqui é que ela não simplesmente entrou na família de Noemi, mas ela conheceu o Deus de Noemi, e por isso ela diz: o teu Deus é o meu Deus. E olha, o pacto dela é um pacto que vai até a morte. Onde morreres, morrerei eu. Ruth não está falando assim: Noemi, eu vou cuidar de você, o dia que você morrer, eu volto para a terra dos meus pais. Não! Onde você morrer, eu vou viver até eu morrer também. E aí, Noemi viu que não tinha para onde correr, não tinha como convencer
a nora, e ela então diz: faça o Senhor como quiser, somente a morte me separa de ti, diz Ruth. E aí, nós lembramos também do apóstolo Pedro, porque ele fez uma afirmação muito parecida com essa, em relação a Jesus, lá em Lucas 22, 33, quando ele diz para Jesus assim: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, né, para ser preso, e até mesmo para morte. E Jesus fala: Pedro, você fala isso da boca para fora, Pedro. Você vai me negar 3 vezes. Diferente aqui, Ruth, ela cumpre a palavra dela, como uma mulher que tem o seu coração transformado por Deus. Elas vão para Belém. Quando entram lá em Belém, a cidade toda se comove. Olha que impactante era a história de Noemi, a história trágica de Noemi. Quando ela entra em Jerusalém, todos estão comovidos e dizem: olha, chegou Noemi, a viúva de Elimeleque. E ela então diz no versículo 20 do capítulo 1, ela fala: meu nome agora não é mais Noemi, vocês vão me chamar de Mara. E ela diz por quê? Porque o Senhor se colocou contra mim e me afligiu. O trauma no coração de Noemi é tão profundo que ela muda o seu nome, porque ela é alimentada pela amargura dia e noite, por isso ela tem que se chamar Mara. O coração dela não tem mais alívio, não tem mais alegria, não tem mais sorriso nos seus lábios. O mundo dela é um mundo que acabou. Quantos de nós, talvez nessa noite, nos sentimos assim? Talvez você entrou aqui hoje à noite, ou está nos acompanhando pela internet, e se pudesse mudar o seu nome, você também mudaria para Mara, de tanta amargura que se atola no seu coração, que aflige a sua alma. Mas aí, meus irmãos, nós temos que entender que o nosso Deus é Deus que intervém, é Deus que tem propósito. Olha só o que diz o capítulo 2, vai dizer que Ruth está ali com Noemi, e elas precisam comer. E aí Noemi diz para Ruth procurar um campo, colher espigas. Tinha uma tradição, né, uma lei até, em Judá, que quando os coletores passavam para pegar espigas, as espigas que caíam, elas deveriam ficar para os mendigos, para as pessoas mais pobres. Então, tinha a colheita, e aí atrás vinham os pobres colhendo ali o que caía no chão. Quem estava fazendo a colheita não podia voltar e pegar, aquilo ali ficaria para os pobres. E aí, nós chegamos no texto que foi lido nessa noite. Esse contexto é muito importante para a gente entender o versículo 3 do capítulo 2, quando diz que Noemi fala para Ruth ir procurar espigas, e ela se foi. Ruth se foi. Chegou ao campo e apanhava após os segadores, aqueles que estavam colhendo. Por casualidade, eu quero tirar essa palavra para a gente pensar um pouco nela. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Ruth é uma moabita. Ruth não entende absolutamente nada do processo e da estrutura das terras que eram divididas naquele lugar. Ela sai ali da moradia dela, onde ela estava com Noemi, e ela vai procurar um campo para colher espigas. Casualmente, despretensiosamente, ela entra num campo, e o texto vai dizer que esse campo era de Boaz, e que Boaz pertencia à família de Elimeleque. Só que Ruth, ela não faz essa conta, ela simplesmente, instintivamente, ela vai para um campo, e ela entra nesse campo, e ela começa a recolher espigas. Ruth está ali, uma viúva, desprotegida, correndo risco, porque como uma mulher nova, mesmo viúva, e ela ia então para esses lugares recolher espigas, ela poderia ser abusada por algum homem. É uma mulher frágil, vulnerável naquela circunstância. Ruth está atrás do pão de cada dia, é uma mulher que não tem
perspectiva de vida. Ela não sabe quais são os projetos de Deus, ela vive o hoje, ela vive o presente, ela vive o agora. Ruth não conhece os proprietários daquele plantio, por isso ela está à deriva. Mas casualmente, essa palavra no hebraico, ela pode ser definida como uma reunião ou um evento inesperado, inesperadamente. Um acidente, um acontecimento, um acaso, uma sorte. Ou um destino. Ela entra na terra de Boaz, que era parente de Elimeleque. Olha só. Boaz chama Ruth. Ele vê aquela jovem senhora colhendo espigas, ele é o proprietário do lugar, e ele pergunta ali para os seus funcionários quem era aquela mulher, eles respondem que ela chegou ali e estava colhendo espigas, e diz que os funcionários dizem que ela era a nora de Noemi, e ele então vai até ela no versículo 8, e ele a chama de filha, e diz para continuar colhendo espigas no campo, e faz um acordo com os coletores, com o pessoal que trabalhava para ele: olha, deixa cair mais espiga, para que ela tenha fartura na colheita dela. Ruth então questiona para Boaz, para Boaz. Ruth questiona para ele: mas por que você está cuidando de uma mulher estrangeira? Qual a motivação para você estar tão preocupada comigo? E aí, casualmente, nessa circunstância, ela entrou ali, já começou um diálogo com o dono da propriedade, e ele responde que conhece a história de Ruth. Irmãos, as nossas histórias correm. Não se engane, as pessoas comentam de você. Nesse momento tem gente comentando de você. A grande pergunta é: o que estão comentando de nós? E o que a gente aprende nesse texto é que Boaz diz: eu sei quem você é, eu sei o que você fez com a sua sogra, você foi bênção na vida de Noemi, você não abandonou a sua sogra, por isso eu quero que o Senhor retribua você, e eu quero ser usado pelo Senhor nesse processo de retribuição. Ruth então volta para encontrar com Noemi, com os seus feixes, e ela então diz para Noemi que encontrou Boaz. Mais uma vez, casualmente, nós temos aqui Noemi agora elaborando um plano para que Ruth e Boaz construam uma família, e nós vamos entender o porquê. A Bíblia trabalha com casualidades. Você precisa estar atento às casualidades da sua vida. Não fique esperando ou fixado numa ação extraordinária de Deus. Preste atenção nas coisas casuais que acontecem com você. Olha só, ao lermos Êxodo, capítulo 3, versículo 1, tentem construir essa imagem. Moisés, ele fazia isso todo dia. Ele ia para sua casa, depois do trabalho, se alimentava, dormia, acordava cedo e ia cuidar do gado do seu sogro. Todo dia Moisés fazia isso. Mas de repente, casualmente, um dia, ele estava lá, cuidando do gado, olhando se estava tudo ok com o rebanho do seu sogro Jetro. Ele olha e vê um arbusto queimando. E aí ele vai até aquele arbusto e Deus se revela para ele, casualmente, sem nenhuma preparação, de repente. Isso acontece não só com Moisés, mas isso acontece também com um rapaz que tinha muito dinheiro, mas não tinha tamanho. Era de baixa estatura, Zaqueu, curioso. Tinha dinheiro, era um pouco baixo e era curioso. 3 características pelo menos que a gente sabe dele. E também gostava de passar a perna nos outros. Mas ele quer conhecer Jesus. E ele casualmente tem uma ideia, saiu da cabeça dele. Eu vou subir numa árvore, porque quando Jesus passar, eu vou vê-lo. O que Zaqueu não imaginava é que o contrário iria acontecer.
Não só ele viria Jesus, mas Jesus o viria. E mais, Jesus o convida para ir para a casa do próprio Zaqueu. E Zaqueu tem um encontro com Jesus. Casualmente, ele subiu na árvore, despretensiosamente, e aquilo mudou a vida dele. Eu quero citar só mais um exemplo de uma situação casual na Bíblia. Quando um determinado judeu resolve perseguir a igreja e pede uma carta para ir para Damasco para perseguir os cristãos ali, Saulo. Ele sai focado, Atos 9. Ele sabe o que ele quer impedir que o evangelho se espalhe. Então, casualmente, ele está cumprindo uma missão no coração dele. Mas o texto bíblico diz que, enquanto Saulo ia, de repente, uma grande luz apareceu, e Saulo cai no chão, e ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali tudo muda na vida dele. Fique atento, fique atento. Casualmente, Ruth entrou numa das terras que tinham muitas terras. Casualmente, Saulo estava indo para Damasco. Casualmente, Zaqueu sobe numa árvore. Casualmente, Moisés está cuidando do rebanho do sogro. Casualmente, Deus pode se encontrar com você e fazer uma transformação que você não esperava. É isso que o texto quer nos ensinar. Sabe por quê? Porque Noemi diz para sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com vivos, nem para com os mortos. Ela está falando de Boaz. Noemi está dizendo: bendito seja Boaz, porque quando ele cuida de você, ele cuida de mim, e ele cuida da memória do meu marido, que era parente dele. E aí então, nós temos o capítulo 3, onde Noemi, que está ali, vivendo essa relação de sogra e nora, ela entende que está na hora de Ruth casar, até para que ela tenha uma descendência, e ela então monta uma estratégia. Qual é a estratégia? Ruth, já que você está indo lá colher umas espigas na terra de Boaz, que tal você casar com ele? E tem todo um plano que ela elabora, que vocês podem ler aí no capítulo 3 de Ruth. E aí Boaz diz: meu povo sabe, Ruth, que você é uma mulher virtuosa. E Boaz se interessa por Ruth também. Só que tinha um problema. Entre Boaz e Ruth tinha um resgatador. Explico o que isso significa. Noemi perde Elimeleque. Elimeleque, fora, um parente mais próximo agora é responsável por todo o patrimônio de Elimeleque, e responsável não só pelo patrimônio, mas por tudo aquilo que pertencia à família de Elimeleque. Ou seja, para que Boaz agora tenha acesso a Ruth, que também era nora de Elimeleque, esse resgatador, que tinha um resgatador antes de Boaz, Boaz era o segundo na lista, deveria abrir mão do resgate. E aí Boaz vai lá para a porta da cidade, chama 10 testemunhas, tem todo um processo aqui, onde o resgatador faz o juramento público de que ele abre mão de ser o resgatador da família de Elimeleque. E aí então agora Boaz está desimpedido para casar com Ruth. Lembrem-se, tudo começou numa casualidade, quando Ruth entra na terra para colher espigas. E aí, meus queridos, Boaz se casa com Ruth, eles têm um filho. Esse filho é chamado de Obed. Versículo 16 do capítulo 4 diz que Noemi tomou o menino no colo e passou a cuidar dele. A alegria renasce no coração de Noemi.
E o texto vai nos mostrar, no versículo 17 do capítulo 4, que Obed era pai de Jessé e que Jessé era pai de Davi. Obed, filho de Rute com Boaz, era avô de Davi. E Davi é o rei que prefigura Jesus Cristo. Jesus Cristo é da descendência de Davi, automaticamente, da descendência de Jessé e de Obed. Irmão, sabe qual é o nosso problema? E eu já vou para a conclusão. É que às vezes nós estamos muito fixados nos microplanos da nossa vida. Às vezes nós estamos muito fixados nos projetinhos pessoais que nós temos. E isso nos impede de experimentar da fluidez de uma vida guiada pelo Espírito de Deus, como Ruth experimentou. Sai de uma vida trágica, de uma história terrível, e ela experimenta não só da presença e do cuidado de Deus, como agora ela é inserida num projeto divino que vai culminar na vinda de Jesus Cristo. Ela é a mãe de Obed, que é o avô de Davi. Deus tem planos para nós, que nós não temos condições humanas de calculá-los. Mas às vezes nós estamos tão bitolados no nosso micro-universo, às vezes nós estamos tão fixados em nossos problemas, em nossas mazelas, em nossas amarguras, em nossos traumas, que a gente esquece de ver que existe um Deus que controla até a casualidade da nossa vida. Nada acontece por acaso, Deus controla tudo. É claro que nós estamos falando de casualidades aonde Deus operou, mas também tem casualidades que distanciou pessoas de Deus. Davi sobe lá no pátio do palácio, despretensiosamente, olha uma mulher tomando banho, comete um adultério e arrebenta a sua vida por causa desse adultério. Então existem casualidades que nos distanciam de Deus, mas o que nós queremos chamar a atenção aqui nessa noite é que existem casualidades que fazem parte de projetos de Deus para nós que são grandes. E a gente precisa estar atento a isso. Então, se tem porta fechando para você, fica tranquilo. Outras portas vão se abrir. Deus tem projeto para o seu povo. Não tem uma pessoa sequer que pisou nessa terra, que se relacionou com Deus, não tem uma pessoa sequer que experimentou a companhia de Deus e não percebeu o propósito de Deus para si mesmo. Deus tem propósitos para nós. O propósito de Deus na vida de Noemi se cumpriu, apesar de toda a dor, das perdas, do luto sobre luto. Que maravilha aconteceu quando ela toma Obed no seu colo. E ela então entende que os projetos de Deus são maiores do que os projetos dela. Precisamos eliminar a fixação que nós temos no controle da nossa vida. Precisamos ter uma vida aberta para que Deus nos conduza pelos pastos verdejantes. Uma vida aberta para experimentar coisas maiores de Deus para nós. E é claro que isso não é uma experiência mística solta. Eu estou falando de uma vida que experimenta o projeto de Deus através da sua palavra. Tem regras para esse projeto acontecer. É você ser inundado pela presença de Deus ao buscá-lo por meio da vida de oração e de meditação nas Escrituras. Deus tem grandes coisas para você. As suas dores não são por acaso. Deus tem projeto com as suas dores. Deus tem projeto com tudo aquilo que fere o nosso coração. Deus tem projeto. E a gente precisa entender
Tem momentos que a gente celebra numa festa de casamento. Tem momentos que a gente chora por perder o nosso cônjuge. Tem momentos que Deus faz o sol nascer novamente na nossa vida e nos transforma para retomarmos a nossa alegria. A nossa vida, ela é dinâmica. E nós precisamos descansar nesse governo de Deus, casualmente. Casualmente. A transformação pode acontecer com você. Casualmente. Você não está na empresa que está fora do propósito de Deus. Você não está na família que está fora do controle do propósito de Deus. Tudo está debaixo do governo soberano de Deus. Até os acasos, as casualidades que acontecem na nossa vida. Que possamos entender isso. Porque sabemos que isso acontece. Às vezes uma conversa com alguém gera um negócio fantástico que você nem esperava, não é? Às vezes uma conversa rápida em algum lugar, em algum comércio, faz você descobrir alguma coisa melhor do que aquela que você estava procurando para comprar. Casualidade. Revela o cuidado de Deus para com a nossa vida e os projetos de Deus. Que possamos descansar nesse governo do Senhor, que Ele é macro, mas Ele também é micro. Que possamos ter fluidez na direção do Espírito e abandonarmos a fixação, achando que o meu projeto era esse, tem que ser assim, e eu vou fazer de tudo para ser assim. Não. Se coloque nas mãos de Deus, com certeza, os seus voos serão mais altos. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar? Querido Deus, o Senhor é o governador, o Senhor é o soberano, o Deus criador e sustentador de todo o universo. A nossa vida está nas tuas mãos, nossa história está no teu controle. Às vezes achamos que nós mesmos é que conduzimos os nossos passos. Que pretensão, Senhor, que pretensão. A qualquer momento a nossa vida pode ser ceifada, não temos controle de nada, nosso amanhã não nos pertence. Como é bom olhar para o exemplo de Ruth e ver que ela vivia o momento, ela vivia o agora, ela vivia o presente. Ela entendia que o Senhor tinha propósito para ela na vida de Noemi, ela entendia que o Senhor tinha propósito para a vida dela ali em Judá. Ela reconhece o Senhor como Deus da vida dela e ela experimenta Deus, até mesmo na casualidade. Ela experimenta a bênção do Senhor casando-se com Boaz, sendo a mãe daquele que seria o avô do rei Davi e de onde viria o descendente Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que maravilha, Deus, ver que os projetos do Senhor são grandes demais para nós. Às vezes queremos usufruir de tudo enquanto temos vida aqui, mas de repente o Senhor está usando a nossa vida para abençoar outras gerações, quando já partirmos desse mundo. Nos ajude a entender os teus planos, que são muito maiores do que os nossos. Nos ajude a entender que o Senhor tem controle de tudo, até mesmo daquilo que a gente considera um acaso, uma sorte. Tudo isso está no teu controle, por isso podemos descansar. Oh Deus, Noemi por um momento se tornou uma mulher amarga, por causa das durezas da vida. Se alguém, Deus, nessa noite, está aqui dentro, ou se alguém está nos acompanhando pela internet, que consegue, Deus, emparelhar a sua vida com a vida de Noemi, e também dizer que a caminhada tem sido amarga, revela-se, Deus, a essas pessoas, que elas experimentem a transformação do Senhor, que elas deixem de estar fixadas nos seus problemas, e que elas absorvam a fluidez do Senhor, aquele que gera rios de água viva no nosso interior. Que possamos, Deus, receber da Tua cura e da Tua restauração. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.